Eu gosto muito de como o apóstolo Paulo se comportava em relação ao reino de Deus e certa vez ele disse que ele era um construtor e ele queria ser não apenas um construtor, mas um sábio construtor que tomava boas decisões a respeito da jornada de fé que Jesus tinha para ele. Isso me encoraja e me anima muito, porque é uma cultura completamente diferente dos dias que a gente vive. Dias de muita velocidade, dias de resultados rápidos, dias de emoções hypadas. Eu não sei se você já teve contato com o termo hype, mas é muito legal a definição dele nos nossos dias, que diz que é a estação exagerada, momentânea e geralmente superficial de alguma coisa que está bombando, que está em alta. Ele diz, desperta essas emoções que são rápidas, mas que nem sempre gera transformação profunda e duradoura. E eu sei que nós estamos vivendo numa sociedade muito evoluída e avançada, inteligência artificial, novas tecnologias, mas existe algo a respeito da construção do caráter do homem, e eu não estou falando de moral só, porque quando a gente fala de caráter, automaticamente alguém usa esse termo como sinônimo de moral, boa moral. E boa moral muitas pessoas podem ter, bom comportamento, mas eu estou falando do evangelho de Jesus, eu estou falando do reino de Deus, dos princípios eternos da palavra de Deus, daquilo que nos posiciona na eternidade, na era vindoura, aquilo que nos apresenta as riquezas celestiais. E eu sei que muitas dessas ideias e conceitos da nossa cultura de hoje se opõem as verdades da palavra de Deus. A dúvida que fica e a pergunta que fica para nós, para mim, para você, é como é que a gente pode ser filho de Deus, andar em fidelidade? Como é que a gente pode ser cristão nesses dias e sermos zelosos com a palavra de Deus, mesmo vivendo num mundo que, na maioria das vezes, se opõe a todas essas verdades? Bom, Jesus tinha uma solução para isso, com certeza, e uma das que eu creio que é muito verdadeira e uma solução que é eficaz é a gente ser mais profundo nas coisas de Deus. A gente sair do hype, ou melhor, da superficialidade, daquilo que não traz transformação duradoura ou profunda. Se a gente olhar para a cronologia bíblica, a gente vai ver que Deus criou a terra e todos os seres dessa terra em 6 dias. Você vê isso lá na Gênesis, no capítulo 1 e 2, você começa a ver isso melhor. E ele descansou no 7º dia. É poderoso entender como Deus é um construtor e ele ficou construindo do dia 1 ao dia 6 cada elemento da criação que a gente vê nessa terra de meu Deus. Mas se você entender que a cronologia de Deus é como a nossa, você pode parar e pensar que Deus usou uma semana apenas para construir todas as coisas. Apesar que a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, a cronologia de Deus não está muito relacionada às 24 horas do nosso dia, do nosso calendário. É provável que tenha demorado muito mais do que isso, ou Deus pode ter feito esses 6 dias em milissegundos do tempo das 24 horas da nossa cronologia. Porque para Deus nada é impossível e ele não está associado ou limitado a nossa cronologia de tempo. Mas é muito forte como Deus usa essa ideia do Cronos, essa ideia do dia 1, dia 2, dia 3, até o 7º dia, quando ele descansou. E da mesma forma, Deus usa essa cronologia do tempo que nós vivemos nela hoje em favor daquilo que ele está construindo e formando nas nossas vidas. Se você tiver um olhar um pouco mais profético dessas verdades espirituais, você vai entender que de Adão, da criação de Adão até os nossos dias, a história nos conta por volta de 6.000 anos. Então, usando a escritura com a escritura, a gente entende que a gente está prestes ou às portas, em algum momento breve, do descanso de Deus. E Deus não iria descansar numa criação inacabada, numa criação ainda em reforma. Eu falo de construção e reforma porque é mais fácil se você tem grana para comprar um apartamento. É mais fácil você optar por um apartamento que já está reformado, onde o engenheiro já passou por lá, o arquiteto já passou por lá, preferencialmente decorados. Se você vai comprar um apartamento, as construtoras usam a ideia do decorado, de mostrar o imóvel decorado para quem está comprando na planta. A verdade é que nós preferimos as obras acabadas do que as inacabadas. A gente prefere o estágio que revela a beleza e a perfeição do que o estágio bagunçado, às vezes sujo, cheio de poeira, pedra, cimento, tijolo,
que representa os estágios de construção. A gente prefere menos trabalho, é parte da natureza humana. Mas com Deus não funciona dessa maneira. O Senhor, Ele está construindo em nós, desde o dia que Ele nos salva, o seu caráter, o seu coração, o seu padrão de vida. Uma vida que não é só moral. Eu acho que a discussão hoje é se é moral ou não. Existe um monte de gente fazendo boas coisas sem a presença de Deus. A questão a respeito do povo de Israel ter sido escolhido para ser o filho primogênito, e isso foi extrapolado para a revelação da Igreja de Jesus, que somos nós hoje. A diferença que existe entre os que são o povo de Deus e os que não são é apenas a presença de Deus. Eles não são melhores, não são mais bonitos, não são superiores. Apenas o que os distingue é a presença de Deus. Então, o que distingue a vida de um filho de Deus é a presença do seu Pai. É a presença do próprio Deus. E para que Deus produza em nós as pessoas que Ele quer de nós, Ele precisa usar o tempo a nosso favor. Muitos acharam por muitos anos que o tempo, ele não é o nosso amigo. Mas no desenvolvimento da salvação em nós, eu tenho certeza e convicção, e te afirmo hoje, que o tempo é o nosso melhor amigo. Porque Deus precisa de corações restaurados, de pessoas que elas não só fazem o que Deus manda, mas elas se associam à vontade de Deus. Elas começam a descobrir a vontade de Deus e elas entendem que a vontade de Deus é a melhor vontade que há sobre a vida delas. E eu me encontro com essa escritura poderosa que diz em Hebreus 10:35, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, aqui é o tempo sendo usado ao nosso favor, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. À medida que o tempo passa, e talvez você ache que como a inteligência artificial te dá respostas rápidas hoje, você acredita que Deus deveria te dar respostas rápidas, comece a se aprofundar mais, comece a sair da superficialidade, e para isso você tem as Escrituras. Não há nada nessa vida, não há nada naquilo que nós podemos ter nessa terra que foi nos dado mais precioso do que a palavra de Deus, a palavra eterna, que ela nos revela o invisível em meio ao mundo visível, ela nos revela o espiritual no meio do mundo que é natural. Ela nos revela o sobrenatural em meio àquilo que é limitado, humano. Ela nos revela que Deus existe, que Ele continua vivo, que Ele está olhando para nós, que Ele está trabalhando em nós, que Ele está construindo em nós o seu reino. Mesmo quando tudo parece em silêncio, parado, e quando muitos dias nada disso faz sentido. A fé é a certeza das coisas que você está esperando no seu futuro, de que elas já existem hoje, mas elas só existem porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem por uma palavra, a palavra de Deus, que te convence que você está no caminho certo à medida que Deus constrói em você a pessoa que Ele quer de você.